Legal, gente, tudo bem? Nessa aula nossa da semana de Educação Física, a gente vai falar um pouquinho sobre os conteúdos que nós vamos desenvolver no nosso trabalho teórico do bimestre, tá certo? Há 2 semanas atrás a gente falou um pouquinho sobre a modalidade específica, hoje nós vamos falar sobre atividades lúdicas, o atletismo e a diferença dos jogos individuais, né, dos esportes individuais e os esportes coletivos. Os esportes individuais é quando você joga contra um outro atleta, contra outro participante. Entre eles você pode pensar nas lutas, né, no karatê, judô, o boxe é considerado um esporte individual. Quando nós jogamos tênis, tênis de mesa, nós temos o confronto contra outro atleta, esse é o esporte individual. O esporte coletivo é quando você tem dois ou mais atletas no seu time. Então você tem uma infinidade de esportes aí que são considerados coletivos. Futebol americano, beisebol, futsal, o próprio voleibol. E é onde você tem dois ou mais jogadores atuando na sua equipe. Tá certo? No esporte individual você não tem reserva, é você, eventualmente se você se machucar, acontecer algum imprevisto, é encerrada a partida e aí é dado como vitória para o outro adversário. No esporte coletivo não, no esporte coletivo você tem esportes que você tem jogadores reservas, onde ele pode estar atuando no seu lugar e aí tem as substituições, cada esporte tem a sua regra específica, tá certo? Sobre o atletismo, nesse bimestre nós vamos falar só das corridas. Né? O atletismo que tem três modalidades. Nós temos corrida, saltos e arremessos. Nesse bimestre a gente vai trabalhar um pouquinho mais a questão da corrida. Né? As corridas são divididas em três segmentos: corridas de velocidade, corridas de meio fundo e corridas de fundo. Né? Vamos começar pela corrida de velocidade. A corrida de velocidade nós temos provas de 100 metros, 200 metros e 400 metros. Essas provas são para masculino e para feminino, tá? Independente da faixa etária, são utilizados para tanto para os meninos como para as meninas. A prova de 100 metros é a prova mais tradicional que tem nos Jogos Olímpicos, onde considera o atleta o homem mais rápido do mundo, a mulher mais rápida do mundo, e elas são provas de velocidade, onde tem a explosão, onde o atleta, onde o aluno tem que dar ao máximo na execução do movimento para que ele consiga cruzar a linha de chegada. Já as provas de meio fundo são provas que você considera velocidade com um pouco de resistência. Existe um equilíbrio aí. Você precisa ter força, né? Tem que ter velocidade, mas tem que ter resistência. Nelas temos as provas de 800 metros e nós temos as provas de 1.500 metros, né? Onde o atleta tem que equilibrar e tem que se segurar para conseguir completar a prova tanto na velocidade como na resistência, tanto para o masculino como para o feminino, tá? E aí nós temos as provas de fundo. As provas de fundo elas são consideradas provas de resistência. Essas provas de resistência elas têm provas de 5.000 e tem provas de 10.000, 10 km aí. São provas para masculino e feminino, tá? Aonde as regras são basicamente as mesmas. A tendência, sim, é a questão mesmo de você saber dosar o gasto que você vai ser necessário para a sua disputa, para a sua competição, com os atletas que você está do lado, porque é um momento onde você tem que trabalhar a resistência o tempo todo para cumprir, né? Mas hoje em dia os atletas estão muito rápidos, então tem que ter essa dosagem aí. Mas são provas de fundo, são consideradas provas de resistência, tá? Aí no atletismo nós temos outras provas que são extremamente assim charmosas, né, no decorrer dos Jogos Olímpicos, dos campeonatos mundiais, né, até mesmo em campeonatos escolares.
Nós temos corridas com barreira. As corridas com barreira, aquela barreirinha onde o atleta pula, né? Ele vai pulando e é muito legal porque é uma prova charmosa. E aí nós temos nessas provas de corrida de barreira 100 metros para homens, para meninos, 110 metros para meninas, tá? Provas de 400 e de 3.000 quilômetros, né? De 3 km para masculino e feminino. Uma curiosidade das provas de barreira, que se você derrubar a barreira, você continua. Então muitos atletas estão lá a barreira, né? Ele pula e continua a prova. Eventualmente tem atleta até que cai, levanta e continua e finaliza. Não tem problema em relação à desclassificação nessas provas, tá certo? E as outras provas assim, charmosas que nós temos são as corridas de rua, são as provas é, de resistência, né? O tempo todo de trabalho de resistência principalmente, mas é o ar livre, aonde tem todo um charme. Nós temos provas de 5 km, 10 km, 15 km, 21 km, que é considerada meia maratona, e a prova de 42 km, que é a maratona, uma das provas mais tradicionais que tem no mundo, principalmente na Olimpíada, né? Quando o atleta corre na cidade da Olimpíada e aí ele termina dentro do estádio de atletismo, finalizando os 42 km. É um trabalho tanto masculino como feminino e cada um com a sua particularidade, tá certo? Dentro dessas provas de corrida de rua, nós temos a de 15 km, nós temos uma prova extremamente tradicional, a São Silvestre. A São Silvestre é uma prova que tem aqui em São Paulo há mais de 80 anos, na Avenida Paulista, que começou em homenagem à passagem do ano, né, as festividades do ano, e aí era à noite, hoje se faz à tarde. É uma prova também muito bacana, muito veloz, por mais que é 15 quilômetros, os atletas de alto nível terminam muito rápido e é um charme, porque tem muita gente que faz, muita gente que participa. Eu particularmente já participei, aonde você tem e pega a sua medalha de participação. Tá certo? Esse é o nosso conteúdo da nossa aula da semana e a gente vai se falando. Não deixe de acessar as nossas aulas e dar uma curtida e a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau.